convidar o Vitão. Bom dia a todos. Hoje nós teremos uma live em dupla. E aí, Vitão, tá escutando? Tô escutando, meu brother. Tá escutando? Aí, tudo certo? Tô escutando, tá tranquilo. Massa. Só aumentar meu volume aqui, sem derrubar meu celular. Pronto. Então, gente, vamos lá. Eu sou o professor Breno do Saber Mais, sou professor de física, para quem não me conhece. Alguns não estão me reconhecendo, que agora eu tô careca. Isso aí foi um acidente devido aí à quarentena, né? Quem foi inventar de cortar o próprio cabelo. Aí ficou desse jeito. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Hoje a gente vai trabalhar aqui um tema que eu acho que ao progresso da ciência ele não deveria ser um tema atual, deveria já ter sido um tema extinto já, não sei por que essas coisas voltam à tona, mas vamos lá. A ciência ela também é feita de um debate, né, de pessoas falando, pessoas discutindo, colocando, concordando e discordando de opiniões, certo? Então, o assunto de hoje é terra plana ou terra esférica, terra global, terra oval, enfim. É, Vamos lá. Primeiramente, como que a gente pode definir o conceito de terra plana? O conceito de terra plana, ela funciona como se fosse uma abóbada, e dessa abóbada a gente consegue ter todos os recursos e tudo isso que a gente observa no nosso cotidiano normal, no nosso mundo, no nosso planeta em que vivemos. Só que existe alguns pontos em que terras planistas, pessoas que acreditam nessa teoria, entram bastante. Que é, por exemplo, alguns de vocês, eu pelo menos já tive a oportunidade de ir até um litoral. Não precisa ser um lugar específico. Tá bom, Manu, pode deixar. Não precisa ser um lugar específico, por exemplo, pode ser qualquer um, e a pessoa pegar uma régua, apontar para o horizonte e ver que não existe uma curvatura ali. Pois bem, mais para frente eu vou querer que até o tio Vitão explique para nós, é um cara excelente em geometria. Eu quero que entendam o seguinte, que um círculo ele é composto de infinitas tangentes, certo? Então, por exemplo, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui sem quebrar o estúdio. Hum, aí, calma aí que agora eu tenho que levantar a hora da verdade. Será que eu vou derrubar tudo? Não. Então, beleza. Ixi, vai ficar espelhado, mas não tem problema. É geometria? Cadê meu canetão? Caiu meu carregador. Aqui. Vitão, me corrija se eu estiver errado, por favor, cara. Vamos lá, irmão. É nóis. Por exemplo, eu tenho aqui um círculo. Finge, a Terra também não é um círculo perfeito, meu círculo também não é perfeito. Justo. Então, nesse círculo, eles vão ter pontos aqui, ó, que vão ser tangentes. Vão ser retas nesses pontos aqui, ó. Enfim, isso aqui se repete infinitamente. Sim, Eu sei verdade. que eu não sou um cara que eu desenho muito bem, mas, por exemplo, vamos dar um zoom bem aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Esse é o zoom que a gente está dando nesse ponto. Eu tenho um pedaço do círculo em que esse pedaço ele corresponde a uma tangente que está passando em linha reta em um único ponto desse círculo, certo? E essa tangente é o que nós possivelmente conseguimos enxergar com o nosso globo ocular. Só que a circunferência da Terra, se eu não me engano, ela é de 40 milhões de quilômetros, é isso mesmo? Pera. Deixa eu só pegar essa informação aqui. 40 mil quilômetros, perdão. Não milhões, milhões é muito. Então, a circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros. Ou seja, a circunferência da Terra ela é bem grande.
Então, até para uma pessoa que tente, por exemplo, enxergar a olho nu uma curvatura, não vai dar porque a pessoa ela é muito pequena em relação ao real tamanho da curvatura da Terra. Então, para essa pessoa, tudo na física costumamos dizer que depende do referencial. Por exemplo, em referencial a mim, se eu olhar para o céu, o Sol que está girando em torno da Terra não é a Terra que está girando em torno do céu. Antes que todo mundo fique, ou do Sol, antes que todo mundo fique louco condenando isso, eu estou colocando como referencial a minha pessoa. Eu sou o observador, eu estou observando, então se o Sol está orbitando a Terra nesse referencial, eu posso dizer que sim. Mas sempre tenho que destacar esse ponto. Agora, quando eu entro no ponto em que uma curvatura da Terra, dependendo de onde eu esteja, eu enxergo essa curvatura reta, não enxergo essa curvatura, por assim dizer, eu não posso afirmar que essa curvatura não existe. Por quê? O meu campo de visão, o meu foco para poder definir aquela curvatura, ele é muito pequeno para eu conseguir enxergar a curvatura inteira. Então, eu não vou enxergar, eu vou estar enxergando parte daquela curvatura. Então, parte daquela curvatura, ao meu olho, vai parecer uma linha reta, vai parecer um horizonte, enfim. Então, isso já é um dos pontos que nós contradizemos essa conspiração que tem de Terra plana. Por exemplo, a Terra ela não poderia ser plana até por condições gravitacionais. Para muitos que estão assistindo aqui e não lembram, existe uma equação geral de Newton, que é um conceito geral. Esse conceito geral ele chama equação universal equação universal gravitacional. O que ele consiste? Ele consiste em G é igual... Pera. Maior, máximo. Você lembra dessa equação de cor? É porque eu esqueci ela agora. Pera aí. Equação MN. gravitação universal. Lei da gravitação universal. Aqui, achei. F. Eu estava esquecendo F. F é igual a G, M1, M2 e distância. Então, vamos lá. F é igual a Gzão, massa 1, vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. O que essa equação significa? Essa equação nos diz que a força gravitacional, a força do campo entre esses dois corpos vai ser igual a constante de gravidade universal, de gravitação universal, a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, eu tenho dois corpos distintos. Eu tenho esse corpo aqui de M1 e eu tenho esse corpo aqui de M2. Então, M1 está a uma distância D de M2. Então, quanto maior for essa distância que eu tiver entre esses dois corpos, menor vai ser a minha força gravitacional. Pois bem, aqui nós podemos saber que essa força gravitacional entre esses dois corpos vai ser entre esses dois corpos. Por exemplo, o M2 vai realizar força gravitacional em relação ao M1? Sim. E o M1 vai realizar uma força gravitacional em relação ao M2? Também. Porém, vão ser forças gravitacionais diferentes. Porque seria ao mesmo tempo eu falar somente a Terra puxa a Lua para o centro dela e a Lua não puxa a Terra. Negativo. A Lua também está tentando puxar a Terra todo o tempo. Mas a Lua ela não tem massa o suficiente para puxar a Lua. E como que esse processo funciona? Se nós entrarmos na visão de física que o cientista Albert Einstein conseguiu desenvolver sobre o tecido do espaço-tempo, eu costumo dar um exemplo com uma folha de papel. Por exemplo, Albert Einstein ele explicou que o espaço-tempo ele é como se fosse isso daqui, ó. Lógico que não estou falando que o espaço-tempo é plano também, não. É porque o exemplo que eu tenho para dar é esse daqui. Então, se o meu espaço-tempo está aqui e eu possuo um corpo que tem massa, esse corpo aqui que tem massa, aí eu inserir esse corpo no meu espaço-tempo,
esse corpo vai gerar uma curvatura, como vocês podem ver nesse papel. E essa curvatura é algo que acontece no nosso universo e acontece em todos os pontos em que ela é dependente da quantidade de matéria que aquele corpo possui. E o que é a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é o que nós chamamos de massa, que por muitas vezes confundimos até com o próprio peso. Mas isso não é peso, peso seria uma força. Então essa quantidade de matéria é o que vai definir o ponto em que esse corpo gera uma curvatura no espaço. E a partir do momento em que eu tenho um corpo com menos quantidade de matéria, ao soltar esse corpo nessas condições aqui, ó, o corpo tende a ir até o centro do corpo com maior massa. E assim funciona o campo gravitacional. Pois bem, o campo gravitacional funciona dessa forma. Então, vamos pensar em que a Terra possui um campo gravitacional. Então, vamos lá. E como esse campo gravitacional é feito? Se você jogar qualquer objeto para cima, independente da massa, ele sempre vai cair ao mesmo tempo. Eu posso jogar um carro e eu pular de um prédio, que eu e o carro vamos cair ao mesmo tempo. Isso, lógico, tirando a resistência do ar. Mas como isso funciona na prática? Vamos lá. Lógico que eu não pretendo me jogar de um prédio junto com um carro, mas na prática é do seguinte. Se eu tenho um corpo, esse corpo aqui, ó. Opa. Se eu tenho esse corpo aqui. Esse aqui é o meu corpo. E esse corpo ele tem uma massa M. E ele está todo o tempo atraindo os corpos para o centro dele. Ele está sempre puxando para o centro. Aqui é o centro de M. Ó. Ele sempre vai puxar para o centro. Lógico que eu estou colocando M já como um círculo. Mas aí até pessoas poderiam argumentar, mas você já está colocando o padrão da Terra esférica. Então tá. Vamos colocar M somente como sendo M. Não estou colocando nem forma geométrica em M. Então, ó, todos os corpos vão ser atraídos para M, para M, para M, até que esse M ele começa a acumular ele começa a acumular muita matéria. E ele vai acumulando matéria de todos os sentidos e direções. Então ele começa a acumular. A tendência é que M tem um formato o quê? Circular, um formato esférico. Lógico que circular não, porque aqui eu estou trabalhando em 2 dimensões. Seria circular. Mas em 3 dimensões nós sabemos que seria uma esfera. Tranquilo? Então, por enquanto, a gente vai estar trabalhando nesse ponto aí. Tem algo a acrescentar aí, Vitão? Cara, é igual você falou da referência da referência quando a gente vê um barco indo e a gente colocar a régua no litoral, né? A gente não pode Sim, usar a dimensão do nosso corpo para a gente posicionar, falar que aquilo tudo é um plano, porque o nosso referencial, a gente é muito pequeno em relação ao resto do planeta, né? com Então, certeza. a proporção, se você for medir, seria ínfima, né? Isso para você calcular a curvatura do planeta e você falar que por base de alguns cálculos que eu andei pesquisando, ver que a Terra é plana. Então, é uma coisa que dá para refutar fácil. Pois é, ó. Até quer participar da aula aí também, ó. Tá até jogando meu giz. Mas vamos lá. Puxando esse gancho que o Vitão colocou aí, que, por exemplo, as nossas limitações físicas, elas não são capazes de descrever isso daí, vamos supor, empiricamente. Eu não consigo observar a curvatura a olho nu somente do litoral. Nosso globo ocular ele não tem tanto foco, ele não tem tanta amplitude assim. Porém, já foram realizados diversos experimentos a fim de provar ou não se a Terra é plana ou se ela é um globo, enfim. Só que existe um cara chamado Erastótenes. E o que Erastótenes fez? Erastótenes, ele morava em uma cidade, que acho que ele morava em Constantinopla, se eu não me engano, posso estar errado quanto à parte histórica, mas enfim.
Erastótenes, eu acho que ele morava em Constantinopla e ele precisou ir a outra cidade, ou então é o contrário. Eu sei que ele foi de uma cidade para outra que tinha uma distância, se eu não me engano, de 800 quilômetros, acho que era 800 quilômetros, de uma cidade para outra. E ele observou que essas duas cidades, elas tinham postes em que eles apontavam, eu acho que para o sol nascente era o sol poente. E esses postes, eles geravam alguma sombra em determinada hora do dia. E ele observou que a sombra que ele via quando ele estava em tal cidade, na cidade A, não era igual à sombra que ele via na cidade B. Então, através de cálculos matemáticos e muita trigonometria, Erastótenes conseguiu calcular o tamanho médio da circunferência da Terra. E Erastótenes, ele errou, acho que por cerca de, sei lá, eu chuto aqui que cerca tipo de uns. Eita, meu Deus do céu. Gente, quem tem gato se acostuma. Gato é assim, cara. Eu tô dando aula, Major. Calma aí. Enfim, voltando aqui ao assunto, desculpa. Mas voltando aqui ao assunto, ele conseguiu calcular que a circunferência da Terra, o raio médio, ele teria um valor e ele errou, acho que por cerca de uns 800 metros. Eu sei que não foi algo grande. Ele errou por pouco. E Erastótenes ele realizou esses cálculos em uma época em que não existia tecnologia e não existia nenhum recurso para você conseguir desenvolver algo mais em relação a isso. Eles tinham somente a trigonometria, a matemática e a própria ciência, diga-se de passagem. Então, Erastótenes ele determinou que o raio médio da Terra seria isso. E outros cientistas ao longo da história sempre colocaram um ponto em que a Terra é redonda. Se eu não me engano, Aristóteles, ele foi um cara, vamos dizer assim, o patrono da ciência, o pai de todas as ciências. Então, Aristóteles, ele já determinava em que a Terra era um planeta, só que planeta não no sentido de ser plano, um planeta oval, um planeta global. Ele colocou isso em uma de suas falas, em uma de suas escritas, que eu não vou conseguir mencionar agora, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é através do ponto em que Aristóteles explicava a espontaneidade do universo. Por exemplo, Aristóteles ele explicava a realidade do universo, que no caso era limitado ao nosso sistema solar, aquilo a gente tinha como universo total, que todas as coisas elas tinham um lugar espontâneo. Por exemplo, a água, se você joga a água, ela sempre vai ficar abaixo da terra. Então a terra, a água, ela sempre vai correr para o ponto mais baixo da terra. Porém, se você jogar a terra na água, a terra sempre tende a ficar mais baixo que a água ainda. Então, Aristóteles ele explicava o mundo através da espontaneidade. O fogo ele sempre aponta para cima. Então, o fogo, o lugar espontâneo dele é o sol. Lógico que ele está totalmente certo? Não, mas eu estou explicando uma coisa para a época que era cerca de 300 mil antes de Cristo. Então, isso é muito antigo mesmo. Então, Aristóteles, nessa época, ele já tinha a visão em que o mundo, o planeta, ele era sim uma esfera. Só que com o tempo, não sei aonde que deu errado, em que hoje em dia a gente trabalha a parte em que a Terra ela pode ser plana. Que ela pode ser, eu acho que é algo que todo mundo pode se questionar? Pode, não é errado. A ciência, antes de tudo, ela defende o questionamento. Só que existem questionamentos que você não pode ir contra fatos. Por exemplo, um dos fatos que existem é o fato em que nosso olho não consegue perceber uma curvatura olho nu, e outro fato é que, se você for levar somente as suas condições físicas de humano para definir empiricamente se a Terra ela tem uma curvatura ou não, você não vai conseguir. Seu corpo ele se limita a isso. Seu corpo ele não consegue ir além disso. Então, não que nós sejamos nós não tenhamos essa opção de questionar. Questionar você pode, mas nós não podemos ir contra fatos. Entendeu? Gostaria de dar algum complemento, tio Vitão? Eu tenho que pôr o Cara, celular para carregar. a parte que Aristóteles ele usou para a época dele, velho, ele usou de matemática.
usar tanto a parte de trigonometria, porque existem aqui questões de trigonometria que são usadas, que são colocadas hoje, que na época nem se fazia conhecimento, né? Então, através de geometria puramente básica, ele conseguiu comprovar, fazer a teoria dele, comprovar a verdade. Porque ele saiu de uma cidade para outra e, ele, igual você falou, ele foi pontuando nos postes dimensões de sombra, né? E ele foi falando, ué, mas por que que nesse ponto aqui tem sombra e aqui não tem sombra? Então ele foi usando com base na teoria dele de que se eu tenho um buraco na Terra, para esse buraco gerar para qualquer ponto que o Sol se apontar nele, ele vai ter uma sombra. Mas qual é o ponto que a gente só vai estar? Que ele não vai ter a sombra sobre esse pequeno buraco. E aí ele foi usando como base disso. Com base sim, nessa teoria que ele foi usando só com geometria plana, ele foi conseguindo calcular a dimensão da Terra em pouquíssima coisa. Eu acho que foi por. Cara, foi. Eu acho que Pensa, foram 700, acho que foram 700 mil metros, um negócio assim. 720 alguma coisa, 700, É, eu 720. acho que foi uma coisa assim, tipo, comparado ao real tamanho da circunferência da Terra, chega a ser, acho que cerca de 13%, 15% que ele errou ali. E aí, com base nisso, ele foi fazendo com geometria plana, com cálculo de retas paralelas cortadas por uma transversal, que ele foi calculando só os ângulos alternos internos da geometria. Então, para a época que ele fez esse cálculo, só usando geometria básica, a posição dele do Sol, foi um feito muito grandioso. E ele fez ele criou outras coisas através para matemática que hoje são muito importantes, com questão de Exatamente. Agora, puxando do ponto de vista de pessoas que são terraplanistas, que defendem esse ponto de vista, essas pessoas, elas costumam questionar coisas como, por exemplo, o eclipse, que elas falam que, de acordo com o eclipse, você teria que ver, por exemplo, o eclipse lunar, lógico. Existe o eclipse solar e existe o eclipse lunar. Como assim? Muitas pessoas elas têm a visão que o eclipse solar seria Sol, Terra, Lua. Só que na verdade é o que a gente tem do seguinte: o eclipse lunar ele é o eclipse em que o foco. Deixa eu pegar uma imagem aqui, peraí. O foco do Sol, por exemplo, o Sol quando ele está irradiando a Terra. Meu Deus, meus gatos estão roubando meus giz, cara. Deixa eu só pegar aqui. Então, ó, o eclipse lunar ele vai funcionar da seguinte forma. Você tem Sol, você tem Terra e você tem Lua. Todos no mesmo foco, certo? Então, para quem está aqui nesse ponto da Terra mais distante, mais aqui para a direita, essa pessoa ela vai ter a noção em que a luz do Sol vai estar sendo refletida pela Lua. Porque, diga-se de passagem, que a Lua ela não tem luz própria. A Lua sempre está refletindo a luz do Sol, certo? Então, a partir do momento em que a Lua está refletindo a luz do Sol, nós conseguimos ver aquele pedacinho, aquela bolinha em que está sendo refletido. Caso a Terra fosse plana, vamos dizer assim, um formato de Terra plana, eles dizem que não seria possível você ter aquele tipo de foco ali na Lua, não seria possível você ter aquele formato. Só que, vamos lá, se a gente entra em um conceito de terra plana e foco, dependendo da distância em que esse corpo estiver, eu não vou conseguir tomar formas desse corpo. Esse corpo ele vai ter uma penumbra, diga-se assim, de um retângulo ou até mesmo só uma mancha. A gente consegue ter esse tipo de visão, um dos pontos em que a Lua está a uma distância considerável da Terra. A Lua está a uma distância da Terra de 1,3
de 1,3 segundos-luz. Então, por exemplo, se eu tirar a Lua do céu, eu vou demorar 1,3 ou 1,2 segundos-luz para conseguir ver alguma diferença. Então aí a gente entra num ponto também que um outro experimento que terraplanistas eles tentam provar essa curvatura é um experimento em que eu fico em um ponto do globo terrestre. Deixa eu ver aqui como é que eu posso dar esse exemplo. Eu tenho aqui uma coisa para apoiar isso aqui. Enfim, eu fico em um ponto do globo terrestre. Eu vou ficar em um ponto do globo terrestre, por exemplo, aqui. E a outra pessoa ela vai vir para outro ponto como se fosse aqui. Então, uma pessoa está aqui nesse ponto, a outra pessoa está aqui nesse ponto. Ó. Então, eu tenho essa altura aqui para conseguir ter um obstáculo. Então, eu vou emitir um laser, eu vou emitir uma onda de rádio, em que essa onda de rádio, caso tenha um obstáculo, ela não vai conseguir ser vista, se no caso for o laser, e não vai conseguir ser captada se for uma onda de rádio, porque a curvatura da Terra vai gerar ali um obstáculo. Caso você faça esse experimento, vai ser nítido em que realmente você não vai conseguir ver esse laser, você não vai conseguir fazer isso daí. Então, aí sim você terá uma curvatura, você terá como provar? Tem. Mas eu estou falando em uma dimensão em que o olho humano não alcança. Então, por exemplo, no YouTube você pode até achar alguns experimentos em que essas pessoas alinham esses lasers e tentam enxergar. Em algum dos experimentos que eu vi, eles tentam até forçar que essa visão de que você está vendo laser e tudo, mas é algo muito incerto, gente. O que eu quero deixar aqui é o seguinte, que o próprio Eratóstenes, quando ele realizou os cálculos através da matemática, porque como que a gente prova a ciência? A gente vai conseguir provar a ciência através da matemática, ela vai ser a língua em que eu posso me comunicar e provar, porque a matemática ela é exata. Ela não quer saber da minha opinião ou da opinião do Vitor, ou da opinião de qualquer pessoa. Ela simplesmente é o que é a matemática, ela é exata. Então eu vou explicar os cálculos, eu vou, na verdade, demonstrar esses cálculos matemáticos a fim de provar o meu objetivo. Se esses cálculos matemáticos não batem com o meu objetivo, é o que eles costumam dizer, a matemática é cruel, ela realmente não vai deixar algo em que não faz sentido, não bate. Então, esses cálculos, se vocês forem pegar a fundo, de que colocando a Terra como uma coisa plana, não teria como, até por questões de densidade, questões gravitacionais, até questões empíricas. Se você tiver a oportunidade um dia de decolar em um balão e subir, 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 provavelmente você consiga ver alguma coisinha, você consegue. Então eu acho que isso são retrocessos em que a humanidade ela vem fazendo teorias de conspirações, porque o questionamento ele é bom. A ciência ela tem um ceticismo em que tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser questionado. Mas não podemos negar o ponto em que o questionamento em prol da ciência ele não questiona fatos. Fatos são fatos. Eles acontecem, eles vão acontecer da mesma forma sempre. Então, eu querer distorcer um fato em que ele já está bem claro em grande parte, eu acho que isso seria até um retrocesso, não é? Sim. É um fato que já está consolidado já há muito tempo, né? Então, a gente ficar batendo nessa tecla, até hoje, como você falou, é um retrocesso do pensamento. A matemática só vem só para a gente ter a exatidão disso. Ter a Ela não certeza, né? tem a certeza. Ela não vai te deixar brechas para você questionar. Claro que, como você falou, a ciência nos dá essa liberdade do questionamento, só que a matemática, com a ciência exata, ela não vai te dar essa brecha de questionamento. É o cálculo, é o cálculo. Deu o cálculo, está perfeito. Chegou É. pronto. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente consegue explicar se a Terra é plana ou não é. Eu acho que depende de cada um querer acreditar nisso ou não. Só que eu acho que uma coisa que não depende de ninguém é o fato da matemática ser exata e ela realmente, através desses cálculos, você conseguir ver e provar isso daí que não se encaixa. Então, eu acho que está valendo por hoje. Tem bastante conteúdo disso na internet, caso alguém queira pesquisar e tudo. Mas Tem. só que o seguinte,
que eu acho que o recado final fica que questionar a ciência, ela é cética, ela tem que ser questionada sempre. Mas uma das coisas que não podemos negar são os fatos. Então, sempre se baseia em ferramentas matemáticas, sempre utilize ensaio, tentativa e erro, sempre faça tudo isso para você conseguir provar. Caso você consiga provar, aí sim a gente poderá colocar isso como ciência. Até então, teorias, eu posso criar teoria do que eu quiser. Do que Teoria eu do... quiser. Só que, para eu provar isso daí, é que é diferente. Então, muito cuidado no que você tente criar e o que você tenta provar, entendeu? Pense como um cientista, mas também todo cientista é louco, mas não tem a loucura de querer questionar a própria matemática. Mas, igual Então, teoria, a gente pode criar até do vento, pô. De vários ângulos, de tudo, né? Agora, você comprovar aquilo e transformar aquilo num, a gente fala dogma, né? é, E aí já é outra história. Se você conseguir comprovar isso aí, a gente pode entrar numa tabela de estudo e tentar debater sobre fatos, né? e outra Mas coisa, eu acho que uma coisa que já é a nível de senso comum, que seria o formato da Terra, eu acho que isso teria tá sendo tratado como nível de senso comum. Eu acho que as pessoas elas deveriam se interessar mais com outras coisas que ainda não foram descobertas, entendeu? Então tem tanta coisa, ó, o tamanho do universo, e vai ficar questionando sempre na mesma tecla. Então acho que também vale muito nesse ponto. está mais tempo útil precisando de outras coisas mais importantes, né, velho? Isso aí já está mais Exatamente, até exatamente. já há muito tempo, né? Então, Então, acho que esses pontos aí hoje, eles foram bem colocados. Queria agradecer aí todo mundo que ficou presente aí, que assistiu a nossa live. Essas lives, elas já estão correndo aqui no Instagram do Saber Mais. E, novamente, eu sou o professor Breno, professor de Física. Esse cara aí é o professor Vitão, professor de Matemática. E a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e todos tenham um bom dia. Quer complementar algo aí, tio Vitão? não, nada não. Só agradecer o pessoal aí que entrou, participou e tal. Teve um tempo para entrar e assistir um pouquinho já. Foi de grande ajuda. E bom dia para todo mundo, é nóis. Então tá valendo. Obrigado, gente. Tenham um bom dia, viu?